Olá! Hoje vamos falar sobre a prática do controle e o caminho da salvação e vamos conduzir uma concentração usando um dos métodos das palestras de Grigori Grabovoi. A prática do controle, o caminho da salvação, é o tema do nosso encontro de hoje e o título do livro de Grigori Grabovoi, que consiste em 3 volumes. É um livro muito incomum, que inclui muitos documentos que testemunham como Grigori Grabovoi, através de sua consciência e clarividência, salvou pessoas em situação de emergência, ajudando-as a se recuperarem de doenças consideradas incuráveis, resolvendo problemas técnicos complexos, evitando acidentes graves, fazendo previsões graças às quais situações de crises foram evitadas. Cada um desses casos é um verdadeiro milagre no sentido geral conhecido e, ao mesmo tempo, são fatos confirmados por pessoas responsáveis e comitês de autoridade. Mas eis o que Grigori Grabovoi disse sobre o milagre, no final do século XX. Muitos desses fatos podem ser percebidos como milagre, mas devemos ter em mente o seguinte: sabemos que o milagre não entra em conflito com as leis da natureza. O milagre entra em conflito com a nossa ideia das leis da natureza. É hora de mudar a visão convencional do mundo ao nosso redor e sobre sua organização. Mais uma razão para fazer isso na véspera do novo milênio. Isso é necessário para a salvação do mundo. A fim de mudar as ideias estabelecidas sobre o mundo ao nosso redor, devemos desenvolver nossa consciência. Como disse Grigori Grabovoi, estamos testemunhando um rápido progresso na ciência e na tecnologia, e esse progresso está acontecendo num ritmo cada vez mais rápido. Nós devemos nos perguntar: o que está acontecendo com o próprio homem? Ele está evoluindo? E se a resposta for sim, de que forma? A que se deve atribuir o crescimento do homem, seu progresso, sua evolução? Na realidade, o desenvolvimento do homem, a sua melhoria, implica o desenvolvimento da sua consciência. No livro Prática do Controle, o Caminho da Salvação, Grigori Grabovoi não somente nos mostrou milagres, ele mostrou do que a nossa consciência humana é capaz. Além disso, ele descobriu o mecanismo que cada pessoa possui e através do qual, usando sua consciência, cada pessoa cria seus eventos. Grigori Grabovoi descobriu e descreveu este mecanismo na linguagem da física e da matemática modernas. Quando uma pessoa pensa ou se concentra, seus pensamentos criam uma radiação luminosa e criam eventos nos quais a pessoa pensa ou se concentra. Essa radiação vinda dos nossos pensamentos pode ser reforçada com métodos de concentração especiais e dispositivos especiais. O pensamento pode ser transferido imediatamente para qualquer distância. Sabendo como o pensamento funciona e como, através do pensamento, controlamos nossos eventos, podemos dirigir o trabalho do nosso pensamento para que ele construa os eventos de que precisamos, incluindo um corpo saudável, eventos para a vida eterna e para o desenvolvimento. A prática dos ensinamentos de Grigori Grabovoi se baseia nos métodos de concentração da consciência, concentração no objeto que você deve alcançar, ou seja, o que pensamos que aconteça, o que queremos que aconteça, e eventualmente isso acontece. E quando o nosso pensamento funciona dessa maneira, nós criamos este evento e este evento é nosso objetivo. E quanto mais praticarmos tal concentração em nosso objetivo, mais nos aproximamos de alcançá-lo e mais desenvolvemos nossa consciência. Este é o nosso controle, prática de controle, concentração da consciência em um objetivo para alcançá-lo. A prática do controle tem 2 objetivos: a realização do nosso objetivo específico, o desenvolvimento da nossa consciência. Ou seja, estabelecemos um objetivo para nós mesmos, por exemplo, um corpo jovem e saudável, e determinamos o período em que queremos consegui-lo.
Ao nos concentrarmos nesse pensamento e na imagem de um corpo jovem e saudável, caminhamos para o resultado desejado. O corpo se recupera, se torna mais jovem e mais energético. Nós mesmos conseguimos através da luz de nossos pensamentos, da luz da nossa consciência. Essa luz é emitida por uma pessoa quando ela está pensando. A prática regular de tais concentrações é a prática do nosso controle. Como resultado dessa prática, ganhamos cada vez mais a capacidade de controlar os eventos, de manter o corpo em boa saúde física. Cada pessoa pode aprender a controlar através de sua própria consciência, ganhando cada vez mais eficácia através da prática regular de controle. O desenvolvimento de nossa consciência para adquirir a capacidade de controlar eventos é o nosso caminho para a salvação. Isso nos foi demonstrado pelo exemplo de Grigori Grabovoi no final do século passado. Agora, nós temos a oportunidade de sermos convencidos de sua retidão. Há muitas situações difíceis no mundo de hoje para as quais ninguém consegue encontrar soluções. Nem a ciência, nem a política. A humanidade chegou no impasse. Entretanto, há muitas evidências que os seguidores dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, através da prática do controle, alcançaram resultados notáveis na preservação de sua saúde e na construção de eventos favoráveis, também em termos econômicos. Os 3 primeiros volumes de A Prática do Controle, O Caminho da Salvação incluem os resultados do controle de Grigori Grabovoi e os seguintes volumes os resultados da prática de seus discípulos, que alcançaram seus objetivos através do controle pela concentração de sua consciência. Há cada vez mais testemunhos desse tipo, e a nossa tarefa é realizar essa prática, treinando nossa consciência regularmente para que ela se desenvolva e possa construir muito rapidamente os eventos de que precisamos. Agora, nós faremos um exercício prático. Vamos nos concentrar nos processos descritos na palestra de Grigori Grabovoi. Nessa tecnologia, ele explica como uma pessoa, o pensamento de uma pessoa, é formado e desenvolvido. A forma de pensamento é primária. O pensamento nasce da mesma forma que o embrião humano começa a se desenvolver. O processo de pensamento está subordinado ao mesmo processo de nascimento de uma pessoa, desde o início da sua organização. E acontece que podemos comparar o mesmo tipo de controle, por exemplo, o que acontece com uma pessoa no determinado nível de pensamento e como será seu pensamento no futuro. Ou seja, podemos organizar nesse eixo o desenvolvimento do ser humano a partir do embrião. Um pensamento no início e ver o que vai acontecer depois. Para fazer isso, temos que olhar para o ser humano em geral, desenvolvendo a partir desse ponto, por exemplo, o embrião humano. Tudo isso num único sistema de desenvolvimento. Para alcançar esta concentração, construímos mentalmente 2 eixos que vão desde você até o infinito. Eles estão localizados em paralelo. O primeiro eixo de desenvolvimento humano é a concepção, crescimento e o amadurecimento de uma pessoa. O ponto de partida próximo a você é a concepção. Nós definimos mentalmente os pontos de tempo no eixo: nascimento, 3 anos de idade, 22 anos de idade. Isso mostra como uma criança cresce em linha reta até o infinito. Paralelo a esse eixo está o eixo de seu pensamento em desenvolvimento. O ponto de partida próximo a você é o seu pensamento emergente. O primeiro, ainda não totalmente formado em sua consciência, a partir do qual seu objetivo atual começa a se formar. O ponto no eixo de pensamento, no ponto de 3 anos de idade, no eixo paralelo, é o seu pensamento hoje. Ele já se formou mais claramente. Você já pode imaginar o evento de que deseja alcançar. Este período de desenvolvimento do seu pensamento, hoje, é comparável à idade de uma criança de 3 anos de idade. Você precisa atingir a sua meta em 2 anos.
Você coloca o ponto de realização do seu objetivo no eixo do pensamento, no ponto da idade de 22 anos, no eixo paralelo. A criança se torna um adulto e seu pensamento também se desenvolve e transforma o evento de que você precisa. Mentalmente, irradia luz branca prateada nos dois eixos a partir de você, dos pontos de partida e mais além através de todos os pontos do tempo até o infinito. Concentre-se em duas linhas paralelas, irradiando a luz branca prateada, começando nos dois pontos de partida, iluminando os pontos de 22 anos e o ponto do evento que estão no mesmo nível. E depois, ao longo de linhas paralelas, a luz vai até o infinito. Seu pensamento se desenvolve, ele se enche de luz. Ele toma forma e se transforma nos eventos de que você precisa. O evento se tornou realidade. Você o vê e sente isso. Isso é comparável à vida adulta de uma pessoa. Seu objetivo foi alcançado. Você vê que o evento de que você precisa aconteceu. Você sente alegria de ter alcançado o resultado desejado.